Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus realiza duas grandes curas neste Evangelho. E a cura vem pela fé dos dois personagens. Primeiro, esse chefe que se aproxima de Jesus, e Mateus vai colocar palavras importantes. Ele se aproxima, se inclina, depois ele vai dizer: Minha filha acaba de morrer. Para rezar, nós precisamos preparar o nosso coração, a nossa alma, se aproximar de Jesus, nos elevar a Ele, silenciar interiormente, para depois falar, pedir, apresentar as nossas súplicas, as nossas preces, agradecer. Esse homem, com a sua fé, ele vai dizer: Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. No caminho, Jesus está indo ao encontro desta menina. Jesus vai colocá-la de pé. Mas caminhando, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por detrás dele, tocou a barra do seu manto, e essa mulher pensava: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus diz a esta mulher: Coragem, filha, a tua fé te salvou. Quando Jesus chega à casa deste homem, ele segura a mão da menina e a coloca de pé. E ela se levantou. Queridos irmãos e irmãs, aqui é a fé que vai fazer com que as graças sejam alcançadas. Esta mulher que sofria há 12 anos é figura de todos aqueles, dizem os padres da igreja, que caminham longe de Deus, distante do Senhor, e é necessário um retorno a Jesus para alcançar as graças necessárias. É preciso notar que a fé ela vai colocar três aspectos importantes que comprovam o poder de Deus. A nossa fé, ela também tem poder. E a primeira característica, o primeiro aspecto é que a fé nos conduz à graça. Então a fé implica conhecer o caminho da graça, o caminho da abertura desta graça. E os dois personagens reconhecem que o caminho da graça a ser alcançada é Jesus. Então nós não devemos sair da nossa igreja em busca de magias, de respostas imediatas. Nós precisamos achar Jesus no nosso caminho. Precisamos ir até o Senhor. O segundo aspecto importante é o próprio Evangelho. Para aprofundar no Evangelho as graças alcançadas por todos aqueles que tiveram fé em Jesus.
São muitas as passagens em que Jesus vai mostrar admiração pela fé. Hoje Jesus diz a esta mulher que sofria: coragem, filha, a tua fé te salvou. Então no Evangelho nós vamos ver testemunhos de fé. E lendo o Evangelho, a minha fé precisa crescer. Nunca é demais rezar ao Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Terceiro aspecto importante é que a fé nos dá uma vida sólida em Deus. Todos nós precisamos da solidez em Deus. Às vezes nós temos altos e baixos, desânimos, e a fé vai nos dar a solidez necessária. Mas essa solidez não é apenas um consentimento às verdades que se referem a Jesus, mas é a aceitação do próprio Jesus como Senhor da nossa vida, da nossa história. Assim, a nossa fé será sempre um movimento em direção a Deus. É algo que nos coloca no caminho, que nos envolve, que nos conduz. Uma fé é sempre um êxodo de nós mesmos e uma entrada em Deus. Então a fé é esse êxodo, é a saída de mim mesmo para entrar em Deus. Os dois personagens do Evangelho de hoje saíram de si e entraram no coração de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que cada oração, que cada meditação, que cada Eucaristia seja o meu êxodo, o sair de mim para entrar em comunhão com o Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.